Bem-vindos, nós vamos então continuar o nosso estudo na nossa confissão de fé da Igreja Batista em 1689. Por que é que nós usamos essa confissão de fé? Eu já tenho falado isso aqui muitas vezes, mas como o público sempre muda, é a confissão de fé mais próxima da Reforma Protestante. Nós acreditamos que algumas coisas meio que se acostumaram, o secularismo invadiu a igreja e nós perdemos muito da essência dos nossos irmãos batistas reformados. E nós aqui na igreja entendemos que essa confissão de fé honra a revelação bíblica e por isso nós a temos estudado aqui toda sexta-feira. É uma verdadeira aula de teologia sistemática. Nós temos aqui assuntos dos mais variados e até nós terminarmos essa confissão de fé, se você estiver assistindo, você vai sair com uma boa noção de Bíblia, né? A forma como nós batistas, desde a nossa raiz, como nós aprendemos, como nós lutamos, demos a vida em defesa dessas verdades. Então você que talvez seja batista só pelo nome, né? Eu achei legal aquela igreja, estou lá, mas não tem nenhuma ligação com a história. Você tem uma parte aqui de história também dos batistas, você acompanha também o pensamento batista mais próximo da fonte, né? Disse um amigo meu que era piloto, que ele disse que um desvio de 1 grau no voo de um avião, a princípio não parece muita coisa, é só 1 grau, né? Mas à medida que o tempo passa, aquilo pode tornar o voo um voo da morte, porque ele se desvia do seu alvo e acaba, às vezes, chegando numa situação de que ele não tem combustível para pousar nem para nada e ele cai. Então, às vezes, queridos, quando nós nos desviamos do nosso caminho doutrinário, ainda que sejam pequenos graus, à medida que o tempo passa, a gente vai perdendo esse rumo. Hoje em dia, por exemplo, é muito comum igrejas batistas terem procedimentos de igrejas pentecostais e neopentecostais. Por que isso? É porque eles melhoraram a teologia? Não, é porque eles esqueceram a teologia da herança batista reformada. Eles saíram daquele traçado e acabaram entrando numa área que não é propriamente histórica, não é protestantes históricos. Eles se tornaram protestantes ou evangélicos pentecostais, né? Aqui nenhuma crítica aos pentecostais, eu apenas estou usando a diferença. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As igrejas históricas, elas têm uma liturgia própria, elas têm uma teologia própria, elas seguem um padrão. E as igrejas pentecostais têm outro tipo de teologia, têm outro tipo de liturgia, cada um com o seu aspecto. E às vezes você tem uma igreja batista com o nome batista, que é batista só no nome, e a prática é pentecostal. Eu me lembro de uma irmã nossa que disse: pastor, eu estou chocada, eu não sei se vocês é que estão errados ou são eles, porque nós estamos congregando aqui numa igreja batista, e lá o pastor fala em línguas estranhas no púlpito, e nós nunca vimos isso. Nós pensávamos que essas coisas não aconteciam na igreja batista, né? Falar língua estranha de púlpito, sem ter quem interprete, é algo realmente incomum numa igreja batista. Pelo menos nas igrejas batistas próximas da Reforma, você não vai encontrar nenhuma fazendo isso. Mas quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo, né? Os erros do passado, eles podem voltar. Então nós temos sempre primado o cuidado pelas nossas fontes históricas. Nós somos um povo que Deus resgatou, nós nos alinhamos com um pensamento da Reforma, nós defendemos os 5 solas, né, da Reforma: somente a fé, somente a graça, a Deus toda a glória, somente a Escritura e somente a graça. Nós defendemos isso. E também defendemos os princípios batistas,
da liberdade de consciência, nós não estamos presos a nenhuma manifestação de consciência, senão ao que a Bíblia diz. O povo batista, eu li essa semana, que parece que na Flórida, parece, né? Eu não estou muito certo, passou uma lei que proíbe se falar ideologia de gênero nas escolas. Parece que foi isso. Queridos, os batistas, eles dizem o seguinte: o seu direito de pensar diferente é sagrado. Eu posso dar a minha vida para defender o seu direito de pensar diferente de mim, ainda que eu não concorde com você. Isso é tão interessante, né, que foi a base dos Estados Unidos. A liberdade de religião, ela foi defendida pelos batistas que chegaram ali, vindos da perseguição da Inglaterra. Quando eles chegaram junto com os congregacionais, nas 13 colônias, você deve se lembrar disso aí das suas aulas de história, né? Eles defenderam a liberdade de culto e de consciência, ainda que não admitissem as práticas contrárias à Bíblia, e nunca nenhum batista histórico cedeu na defesa da Bíblia, mas ele defendia a liberdade do ser humano de escolher. Por isso que eles eram perseguidos, porque na Inglaterra o rei dizia qual era a religião que todo mundo ia seguir. Então seria algo como se aqui no Brasil o Bolsonaro dissesse: todo mundo vai ser católico. E acabou, todo mundo tinha que ser católico. Quem não fosse católico, como ele queria, ou no caso lá o rei, né, ele sofreria as penalidades. Poderia ser preso. John Bunyan foi preso porque pregava sem autorização. Ele poderia ter a sua casa tomada pela coroa. Lá na Inglaterra isso aconteceu. Na Inglaterra um caso sui generis, né, porque eles queriam que os cristãos seguissem a igreja do Estado, o anglicanismo, e quem não concordava com as doutrinas anglicanas foram perseguidos, até que houve o ato de tolerância de 1700 e alguma coisa, e de 1600 e alguma coisa, e em 1644 as igrejas batistas na Inglaterra, em Londres, elas lançaram a primeira confissão de fé. Era uma confissão de fé mais resumida. Logo depois veio a confissão de fé de Westminster, que foi a base, vamos dizer assim, da teologia reformada para presbiterianos, congregacionais, né? E, enfim, em 1689, os batistas vieram com a segunda confissão de fé, que é essa que nós estudamos. Eu tirei o termo segundo, até eu estava conversando com o pastor essa semana passada, e ele disse: não, mas você está estudando a primeira ou a segunda? Eu digo: é a segunda, mas eu nem digo lá na igreja que é a segunda, para não aumentar a informação. Então eu digo: é a confissão de fé de 1689, mas de fato é a segunda confissão de fé que os batistas ingleses, que é a raiz da religião batista, da igreja batista, nós estamos historicamente ligados a esse grupo que fugiu da perseguição religiosa na Inglaterra. Um grupo pequeno foi para a Holanda, de lá voltaram e ficaram meio que camuflados, até que foi permitido o culto de outras igrejas além da igreja anglicana, e aí surgiu de fato a denominação batista, e eles ficaram conhecidos por batistas porque eles batizavam novamente os que criam, só batizavam os que criam. Naquele período da Reforma, influenciados pela teologia do pacto, na forma como Calvino entendia, as crianças, filhas de crentes, eram batizadas. Então, não esperava nenhuma manifestação de fé, os pais eram crentes, eram protestantes, os filhos eram batizados. E os batistas surgiram da compreensão de que não, nós precisamos, antes do batismo, ouvir a confissão de fé. Como a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Ou seja, os batistas sempre defenderam a necessidade de uma fé pessoal em Jesus Cristo antes do batismo. E por isso nós fomos muito perseguidos. Muitos batistas foram afogados por irmãos protestantes que diziam que nós estávamos fazendo uma heresia, que estávamos negando a força do pacto, da aliança de Deus, assim como o judeu
circuncidava o seu bebezinho e aquilo trazia para as bênçãos do pacto. Também eles acreditavam que o batismo substituía a circuncisão, então deveria ser aplicado aos bebezinhos também. E os batistas não foram nessa teologia e pagaram muito com isso. Por isso nós estudamos a confissão de fé. Eu acredito que é a confissão mais próxima da Bíblia, no estilo batista. É a confissão mais próxima da Bíblia, e por isso temos estudado. Vamos agora no capítulo 8. Capítulo 8, você talvez diga assim, só perdi 8, mas você já perdeu muita coisa, porque nós já vimos aí muito material. Mas se hoje você está aqui, Deus nos abençoe a entendermos a sua palavra para hoje. Então diz assim o texto da nossa confissão de fé: aprove a Deus, em seu eterno propósito e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, sacerdote e rei, a cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo, a quem desde toda a eternidade deu um povo para ser sua posteridade e para ser por ele, no devido tempo, remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Mais uma vez, o português clássico, né, a tradução do inglês clássico que eles usavam naquele tempo, pode nos fazer ficar confusos. Por isso a gente sempre parte as afirmações aí da nossa confissão de fé para compreendermos o que defendemos. Primeiro, aprove a Deus em seu eterno propósito e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, entre ele e o Filho. Primeiro, aprove a Deus. Deus quis. As tratativas de Deus com a raça humana são consequência do querer de Deus. Quisesse Deus se ocultar dos homens, ninguém o acharia. Um exemplo prático disso é aquela cegueira que o Senhor mandou aos homens de Sodoma quando quiseram atacar os anjos que foram enviados para resgatar Ló, e o Senhor os feriu com cegueira. E eles tateavam para ver se conseguiam achar a porta da casa e não conseguiam. Quisesse Deus se ocultar de nós, por causa do pecado, nenhum de nós alcançaria a iluminação. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer que todos se desviaram. Lá em Romanos capítulo 1, a declaração é de que todos os seres humanos, tendo conhecimento de Deus, o desconsideraram como Deus e fizeram para si mesmos ídolos. Ídolos à semelhança dos animais, à semelhança das aves, dos répteis e, finalmente, ídolos como nós mesmos. Se você não adora o Deus das Escrituras, você fatalmente está adorando alguém no lugar desse Deus. Seja uma pessoa, seja um outro ídolo. E a gente vê muito isso, né? Normalmente as pessoas idolatram-se a si mesmas. É muito comum quando a gente expõe o Evangelho, as pessoas dizem, mas essa é a sua verdade, isso é o que você acredita, eu acredito de outra forma. As pessoas acham que podem elas mesmas ser padrão do certo e do errado, ou seja, algo que é somente de Deus, elas entendem como sendo delas. Aprove a Deus. Segundo, em seu eterno propósito. Quando nós estudamos aqui a respeito da providência, nós vimos que Deus ordenou todas as coisas, vimos no decreto, né, no capítulo 3, Deus ordenou todas as coisas que no tempo devido haveriam de acontecer. Em um segundo, se pode-se dizer que era segundo, porque na eternidade não há tempo, em um momento da eternidade, Deus ordenou tudo o que haveria de acontecer. A grandeza de Deus nos revela isso, que o Senhor ordenou tudo o que queria que acontecesse. Não pode ser diferente. Se outro, além de Deus, determina o que vai acontecer, esse outro é no mínimo rival de Deus. E o Senhor pergunta, a quem me comparareis?
quem há de ser semelhante a mim? Não há ninguém. Antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum Deus haverá. Por isso que quando dizemos que Deus ordena todas as coisas, nós o dizemos com base exatamente no que a Escritura nos diz, que Ele era, é e será eternamente o mesmo Deus. Ele, no seu eterno propósito, decidiu o que haveria de acontecer. Tudo o que nós vivemos, todo o desdobramento do plano da salvação é consequência do propósito eterno de Deus. Deus resolveu, Deus quis, e tudo o que quis, Ele fez. E no caso aqui, a nossa declaração de fé fala que Ele estabeleceu um pacto entre Ele e o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o ator dessa pactuação, né, se podemos dizer assim, não podemos nem dizer de um lado e de outro lado, porque sendo Deus o mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, nós não podemos dizer que tinham dois lados nesse acordo. Mas podemos dizer que Jesus era, de fato, o fiador dessa aliança, desse pacto eterno que o Pai e o Filho fizeram, também com o Espírito Santo. Nós vamos ver no tempo devido a aplicação dos atos redentivos por meio do Espírito Santo. Mas aqui o capítulo 8 fala apenas sobre Cristo, o mediador dessa nova aliança. Ele quis, em seu eterno propósito e de acordo com o pacto estabelecido entre ele e o Filho unigênito, o escolheu para ser mediador entre Deus e os homens, profeta, sacerdote, rei, cabeça e salvador da igreja, herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. Estas são funções, ofícios que Jesus recebeu do Pai nessa pactuação eterna para ser no tempo devido, quando no tempo próprio ele encarnou, ele virou gente, o Verbo virou carne e habitou entre nós, como diz João. Então veja lá, quais são as qualidades ou os ofícios de Jesus para ser mediador entre Deus e os homens. Primeira coisa, Jesus Cristo foi na eternidade designado para ser o mediador entre nós e Deus. Isso é muito importante porque nós vivemos num tempo, especialmente na nossa cultura ocidental, católica, romana, em que existem muitos mediadores. E os evangélicos, às vezes, se perdem nesse conceito católico romano, elegendo também alguns mediadores entre eles e Deus. Por exemplo, você já teve aquela coisa de dizer assim, eu vou pedir o pastor para orar. É uma herança do catolicismo que nós trazemos. Por quê? Porque no catolicismo o sacerdote, ele é um mediador, é um intermediário entre o povo e Deus, mediante os seus carismas recebidos pela imposição das mãos do bispo, ele recebe poderes especiais, segundo a teologia católica romana, para administrar os sacramentos. Nós que viemos da Igreja Católica Romana, nós sabemos o que é isso. Bença padre, e chama o padre para a extrema unção, o padre celebra o casamento, e se não houver a presença do padre, não vale. O padre é que batiza, e todas essas coisas, por quê? Porque no catolicismo romano, o padre é de fato um mediador entre Deus e as bênçãos que são administradas à igreja. Nós, cristãos evangélicos, nós cremos que todo cristão é sacerdote de Deus. Pedro vai dizer isso, vocês são uma nação de sacerdotes, não é apenas a tribo de Levi, vocês todos estão, a todos vocês está cometido o ofício de sacerdotes do Deus Altíssimo. E nós às vezes trazemos essa cultura do mediador, Vou pedir o pastor vai abençoar, o pastor vai trazer, e as pessoas às vezes têm uma expectativa de que o pastor tenha um poder diferente do que você tem. Não quer dizer com isso que você não convide o pastor para os almoços, essas coisas. Eu quero dizer é que o pastor não tem mais poder investido por Deus do que você tem.
Aos olhos de Deus, a oração do pastor é tão poderosa quanto a sua. Pode ser que o pastor consiga se expressar melhor. Talvez o pastor conheça um pouco mais de teologia. Talvez o pastor seja mais piedoso do que você. Mas na hora que você diz Pai, nos céus Deus diz o que é. Porque Deus não tem filhos especiais. O filho especial de Deus se chama Jesus Cristo. E ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Se você chega a Deus, você chega por meio de Jesus. Se eu chego a Deus, eu chego por meio de Jesus. Como corpo de Cristo, igreja de Cristo, nós todos estamos no mesmo pé de igualdade diante de Deus. E qualquer um pode se aproximar a Ele. E nesse caso específico da nossa confissão de fé, quando é dito que Jesus foi feito mediador entre Deus e os homens, especificamente era para dizer que não haveria outro modo de chegarmos a Deus a não ser por Jesus Cristo. Ele é o mediador, ele é aquele que fica no meio. Você já teve uma discussão que teve uma pessoa que meio foi julgar, né, ser um conciliador, ouvir os dois lados, apaziguar? É exatamente a função que Jesus exerceu aqui, ou no pacto ele exerceria essa função de mediador. Segundo, profeta. O profeta fala as palavras de Deus. Tudo que Jesus falou, ele falou de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Sacerdote, aqui mais uma vez vem aquela figura do que faz sacrifícios para o benefício do povo. Rei, fala da soberania de Jesus, cabeça e salvador da igreja, direção, a inteligência, o comando da igreja que é salva por meio dele. Herdeiro de todas as coisas, ou seja, tudo o que Deus tem, Jesus também possui. Quando nós falamos do herdeiro, os meus herdeiros herdam o que eu tenho, né? Eles herdam de mim. Então, o meu carro é deles, ainda que eles não possam exercer esse domínio agora, mas no caso da minha morte, eles assumem. Os bens que nós pais temos passam aos herdeiros, e essa é a figura. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Não existe nenhum centímetro no universo que esteja fora do domínio de Jesus Cristo. Não é isso, reverendo? Não existe nenhum milímetro no universo que alguém possa reclamar e dizer, é meu, isso aqui é meu, você não toca, é meu. Não, porque até a vida que você tem é dada por Deus. Nós, na nossa estupidez orgulhosa da carne, muitas vezes nós pensamos assim, Deus precisa da minha permissão para fazer alguma coisa na minha vida. Não. Deus é o dono. Ele faz o que quer com a sua vida. Ele respeita a sua vontade, mas você fará exatamente aquilo que Deus ordenou na sua vida. Como isso pode ser feito? Eu não sei, mas é o que a Bíblia registra. Que Deus ordena todas as coisas de acordo com a sua vontade e nada acontece sem a sua permissão ou o seu querer, e ainda assim Ele não interfere naquilo que nós escolhemos. Ele deixa que nós livremente escolhamos aquilo que Ele quer que escolhemos. É incrível isso, né? Herdeiro, juiz do mundo, fala de justiça, a quem, diz o texto, desde toda a eternidade, deu um povo para ser sua posteridade e para ser por ele, no devido tempo, remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Ou seja, na eternidade, quando Deus pactuou com Jesus, Deus Pai pactuou com Deus Filho, Ele prometeu ao Filho um povo específico. E isso é algo óbvio. Você já pensou se Deus dissesse assim, Jesus, vamos fazer o seguinte, o homem vai pecar. Pela justiça, ele será condenado. Ele está morto. Ele não tem como ser ressuscitado, ele não tem como decidir livremente, porque ele está morto em delitos e pecados. Então, tu vai lá,
morrer no lugar deles, para que eles sejam salvos. Aí Jesus disse, tá bom, beleza, eu vou. A gente ama. Quem ama, perdoa. Quem ama, anda a segunda milha. Pois eu vou. Aí Jesus desce da glória, entra na história humana, morre, ressuscita, vai para o céu. Mas aí ninguém quer Jesus. As pessoas querem continuar vivendo na maldade do seu coração. As pessoas querem continuar vivendo sem ter quem mande na sua vida. Já pensou Jesus na eternidade dizendo assim, rapaz, tudo aquilo que eu passei foi inútil, foi por nada. Essa raça obstinada não quer saber de mim, porque lá o apóstolo Paulo diz que não há ninguém que queira a Deus, ninguém que busque a Deus. E agora, o que é que vai ser feito? Por isso, no pacto eterno, entre o Pai e o Filho, Deus deu a Jesus um povo. Vá, que eu garanto a você que vai ter gente que nós vamos atrair para você, e esse povo será o seu povo, né? Essa é uma pactuação feita na eternidade, com efeito no tempo quando Jesus, no tempo devido, entrou na raça humana. Então nós temos aí a prova bíblica dessas declarações. Cristo como mediador entre Deus e os homens. Você vê aí Isaías 42:1, 1 Pedro 1:19. E aqui lembre-se, esse estudo que nós estamos fazendo, ele não é uma pregação expositiva. Nós não temos um texto específico e vamos expô-lo. Aqui é um estudo, ou seja, nós trazemos o tópico e agora nós vamos dar as provas daquilo que nós falamos. Por exemplo, Cristo como mediador entre Deus e os homens, você encontra essa referência escrita na Bíblia em Isaías 42 e 1 Pedro capítulo 1. Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Ele trará justiça aos gentios. Ele é o mediador entre Deus e os homens. 1 Pedro diz, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Na eternidade passada, o pacto entre o Pai e o Filho foi de ser um mediador entre Deus e a raça humana caída. Cristo como profeta, porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Aí deixa eu abrir aqui um parênteses, porque existe aí, eu não sabia isso até recentemente, apareceu um sujeito aí dizendo que ele é o profeta que Deus prometeu, né? Eu não me lembro aqui o nome do cidadão, inclusive já morreu, mas existe, é coisa de americano, né? Existe aí uma seita que diz que esse homem é o profeta de Deus, o profeta. Quem é? Não é o Henrique Cristo não, rapaz. O Henrique Cristo é made in Brasil, coitadinho, o bichinho não tem nem... né? Esse é uma seita muito forte aí, dizendo que ele é o profeta, e não é. O próprio João Batista reconhece que esse profeta prometido era Jesus Cristo, né? Então, essa menção aí de Atos capítulo 3, versículo 22, de quem fala Moisés, esse profeta é na realidade o Senhor Jesus, como foi dito. Cristo como sacerdote, Hebreus 5, versículos 5 e 6. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente
segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é uma das funções de Cristo, a partir do pacto, que mais falam ao nosso coração. Jesus Cristo é o sumo sacerdote que intercede por nós, que fez sacrifício por nós. E eu gosto da descrição de Hebreus. Hebreus, para mim, era um livro muito difícil, mas à medida que eu fui lendo e fui entendendo, se tornou um dos meus preferidos da Escritura. O livro de Hebreus foi escrito para judeus, por isso Hebreus, que estavam caminhando para a apostasia. Eles haviam crido e as pressões de outros judeus, as dificuldades de seguirem a Jesus Cristo, estavam levando muitos hebreus a apostatarem da fé, voltarem ao judaísmo e abandonarem Jesus. E o autor de Hebreus, alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros dizem que foi Apolo, não há nenhuma indicação na própria epístola quem é o autor, então nós não podemos dizer especificamente quem é, mas o autor ele faz uma comparação de Jesus com o judaísmo. Então ele diz, olha, vocês estão aí tudo felizes, querem voltar para o judaísmo, mas vocês estão vendo para onde é que vocês estão voltando? Porque Jesus é superior aos anjos. Nenhum anjo, e o judaísmo popular, assim meio como o catolicismo popular, o judaísmo popular, ele fazia muita menção a anjos poderosos, ele tinha assim uma mística em relação aos seres espirituais, E o que o autor da epístola vai dizer isso, vocês querem voltar para aqueles anjinhos, aquilo que vocês estão procurando voltar? Jesus é muito superior do que os anjos. Vocês estão querendo voltar ao sistema de perdão de pecados dos judeus, aquele sacrifício anual de um animal. Jesus é o sacrifício perfeito. Vocês estão querendo dizer que vocês querem agora voltar a estar com um sumo sacerdote para interceder? Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Então ele lista todas as qualidades de Jesus em comparação com o judaísmo para levar aquele povo que estava se desviando a não tomar aquela atitude. E aí você vai entender por que é que na epístola de Hebreus existem aquelas passagens que dizem assim, olha, aqueles que provaram as excelências do porvir, aqueles que tiveram os seus olhos abertos, tendo se desviado, perderam-se eternamente. Aquelas palavras não quer dizer que o crente perca a salvação, porque a salvação foi ordenada por Deus. Então, se Deus deu, ninguém pode arrebatar um cristão das mãos de Deus. Isso é fato, isso é certo. Mas o que é que ele estava dizendo ali? Se vocês consideram abandonar Cristo, má notícia para vocês estão perdidos eternamente. Porque não existe outro sacrifício, não existe plano B, não existe mais nada que possa salvar alguém que, tendo provado a Jesus Cristo, tendo conhecido Jesus Cristo, queira colocar um substituto no seu lugar. Então, aquelas advertências que nós encontramos em Hebreus e que muitas vezes o seu amigo que vai lhe dizer assim, olha, o crente perde a salvação sim, ele vai citar muitas vezes, tem 2 textos em Hebreus que ele vai citar para você, dizendo que o crente pode perder a salvação. Você vai dizer, não rapaz, você tem que entender o contexto de onde está sendo falado isso. O autor está fazendo uma exortação para aquelas pessoas que estão pensando, considerando abandonar a fé, e até para aqueles que já abandonaram a fé, dizer para eles que não existe plano B. Se eles perderem o trem da salvação que se chama Jesus Cristo, não existe mais nada, não existe nada senão a terrível expectativa daqueles que pisaram o sangue da aliança. Ele diz assim, se uma pessoa morre pela palavra, de 1 ou 2 testemunhos, que dirá aquele ousou pisar o sangue da aliança, do Filho de Deus? Ele usa figuras assim para chamar a atenção dos seus leitores para que não desprezem a Jesus Cristo.
E por isso que eu gosto de Hebreus, porque constantemente Jesus é colocado em comparação com a melhor religião do mundo. A melhor religião do mundo era o judaísmo. Era monoteísta, recebera a revelação do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Era um povo que deveria ser, temente a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que apesar de terem a lei, eles não agiam de acordo com a lei. Deles vieram os pais, os profetas, os patriarcas, veio Cristo. Tudo isso, nada disso se viu. Era necessário que viesse a última palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Por isso que você vê o livro de Hebreus, ele começa dizendo: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, de muitas maneiras, a nós nos falou nos últimos dias através do Filho. Jesus é a expressão final de Deus sobre toda a revelação que nós precisamos saber. Você quer saber como é Deus? Olhe para Jesus. Eu queria entender Deus, olhe para Jesus. Pastor, mas ele não está aqui. Está, meu irmão, está nas páginas do Novo Testamento. Eu acho incrível como é que alguém quer ser amigo de Jesus e não conhece sequer os 4 evangelhos. A gente tem que ler, a gente tem que conhecer, a gente tem que participar daquelas histórias. Você já pensou Jesus na festa de Caná, naquele casamento em Caná? Para e pensa aí. Quantas coisas na nossa vida a gente não pode tirar dali? Eles tinham uma necessidade. Eles tinham a necessidade do vinho. O vinho acabou. E Jesus está ali para resolver aquela situação. Mas Jesus não é somente um resolvedor de problemas, mas Ele é também um resolvedor de problemas. Quantas vezes nós já tivemos situações difíceis na nossa vida, nós clamamos a intervenção de Jesus e a situação se resolveu. Não é verdade? Se você é cristão, você deve ter tido pelo menos uma experiência com isso. E não é exatamente o que aconteceu naquele casamento? Eles tinham a necessidade foi levada a Jesus, Jesus resolveu. Agora, ali tem algumas coisas interessantes, Jesus resolveu com excelência. O mestre Sala, quando provou o vinho, disse assim: rapaz, que é isso? Todo mundo coloca primeiro o vinho bom, o vinho excelente. Depois que a turma já está meia guaribada, aí bota qualquer lecrefé aí que a turma já está do jeito que está, nem nota. Você guardou o melhor para o final. Isso, queridos, é um fato histórico. Tá certo? Agora a aplicação para a nossa vida. O que Jesus tem a nos dar é muito melhor do que o melhor que os homens fazem. Isso é uma aplicação que você toma para a sua vida. Lá no casamentozinho em Caná da Galileia, cidadezinha tão minúscula que não aparece nem nos mapas. Lá Jesus nos ensina isso. Como é que você quer ser seguidor de Jesus Cristo se você não conhece nem as histórias da vida dele? Por isso que quando eu leio os evangelhos, e eu amo ler os evangelhos, eu me sinto assim como aquela pessoa que está numa viagem, num roteiro de viagem, conhecendo, O evangelho de Mateus é maravilhoso. Você vai encontrar ali uma biografia de Jesus bem legalzinha. Você vai andar passo a passo, desde o tempo da sua concepção, seu nascimento, fugiu para o Egito, voltou do Egito. Muito legal. Muita coisa que você vai participando. E sabe quem é? Esse é o Jesus das Escrituras que se revela a nós. Esse é o Jesus que é o nosso sumo sacerdote. Enquanto os sumos sacerdotes dos judeus, eles seguiam a tribo de Levi, tinha aquela ordem anual que havia a substituição até pela morte dos sacerdotes, do Senhor Jesus é dito: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, Cristo também exercia o ofício como rei. Palavra no Salmo 2,6 diz: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Isso serviu de base a Lucas para trazer aquele registro quando diz que Jesus, reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Pense um pouco nisso.
a declaração de que Jesus Cristo é Rei. Tem coisas que a gente vai ouvindo e vai se acostumando tanto que já não causa nem impacto, né? O pessoal diz que os médicos são insensíveis porque já viram tanta gente morrer, que enquanto para a gente uma morte é uma coisa do outro mundo, para eles a morte, assim, tira esse, bota o outro, vamos ver se dá certo no outro. Parece que o couro engrossa com mais facilidade, né? E às vezes, teologicamente, isso acontece conosco também. A gente tantas vezes ouve falar de Jesus como Rei, que não compreende a profundidade desse significado. Se Ele é Rei, Ele precisa de súditos. O súdito manda tanto quanto o rei? Não. Para nós já é uma lição. Se Ele é o Rei, eu sou o súdito, Ele manda em mim. Ponto. Mas a gente está acostumado não com a monarquia, mas com a república, né? Em que a gente escolhe, em que a gente vota, em que a gente protesta, em que a gente levanta os nossos cartazes e a gente perde a profundidade do significado dessa palavra. Jesus é o Rei. Deus o ungiu. Leia aí, né? Deus o ungiu Rei eternamente. Eu, porém, ungi o meu Rei sobre o meu santo monte de Sião, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Jesus continua no seu ofício de Rei. As coisas estão fora do lugar, até o meu Rei dar a última palavra. Quando Jesus der a última palavra, irmãos, o que está errado se endireitará. Assim como no tempo de Noé, cada um fazia o que queria, e Noé dizia, vem chuva aí, olha, te arrepende, venha para cá. Ninguém ligou, até que Noé entrou na arca e começou a chover. Assim será também, no dia que o Senhor resolver voltar, acabou-se, não tem mais esquerda, direita, não tem mais corrupção, não tem mais apelo. Faz parte do corpo de Cristo. O que é que acontece? O que é que acontece na sua cabeça quando você chuta a quina da porta? Nega aqui já riu porque sabe que dói e a gente sai pulando, caxingando. É um dedinho de nada. Irmão, já dei uma vez uma topada com esse dedo mindinho, né? Chutei aqui que o dedo engilhou assim, ficou roxo e doeu pra caramba. Mas é um dedinho de nada. Olha o tamanho do homem. Mas um dedinho causa dor na cabeça. Não dor de cabeça, né? O nosso cérebro manda os sinais de dor para o pé. Uma unha encravada dói, né? Uma pequena cárie dói. Como diz lá no Ceará, uma flerpa de pau debaixo da unha dói. Agora pare e pense, você faz parte do corpo de Cristo. Quando você sofre, o cabeça também sofre. Isso não é tremendo? Quando a gente vê essa figura que o apóstolo Paulo usa, e às vezes a gente é tão displicente com as figuras que Deus deixou registrada para nos mostrar o quanto para Ele nós importamos. Alguém certa vez ficou chocado com aquela música Quero que valorize o que você tem, né? Eu tinha um problema com aquela música. Eu achava que ela valorizava muito, né? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Tá vendo, pastor? Está exaltando o homem. Aí eu tinha essa opinião também. Aí eu fui ler a Bíblia. Ele está falando ali de um cristão. Ele não está falando de qualquer pessoa. E se você pensar
que é um cristão que está falando para outro cristão, você vai ver como bate certinho de acordo com a Bíblia. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. É importante para Deus. Você vai dizer que você, dedinho mindim, ferido, não é importante para Deus? É importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. É claro, a gente às vezes entra nessa, né? Se depreciando, se diminuindo. Aí o cantor lá, o Armando Filho, vai dizer, né? Tão importante para Deus. Eu venho falar do valor que você tem. Tirando o crente, eu disse, essa é uma exortação, né? O crente mais velho está falando para o crente mais novo ou para o crente que está com os olhos desviados. Venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Se você é crente, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. João vai dizer, e agora eu vou fazer interpretação de música aqui, né? Não é o objetivo não, mas eu quero mostrar para você que a gente pode estar às vezes tão acostumado com a coisa que a gente perde o sentido. Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco e em nós, lá em João, né? Nós vimos. Então o autor lá está cantando. Ele está em você, o Espírito Santo se mexe em você, até com gemidos inexprimíveis. Você vai lá para Paulo falando aos Romanos e ele diz exatamente isso. Que o Espírito Santo, nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A forma como o Espírito Santo se comunica com o Pai, intercedendo por nós, é algo que nós não conseguimos colocar em palavras. Até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que há algo importante em você. O que é importante em você? É você mesmo? Não. É Jesus Cristo em você. Há algo importante em você, não é você. Há algo importante em você. O que mais que diz? Então se levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. O valor que é dado pelo Espírito Santo em você. E queridos, essa é uma realidade quando você olha para a Escritura que diz que Cristo é o cabeça da igreja e o seu corpo é a igreja. Cabeça e salvador da igreja. Exatamente, Bibi. É exatamente isso. E veja como isso, para nós, sendo uma coisa tão simples, tão fácil de entender, tem uma profundidade teológica tão grande. Você já pensou? Você é o dedinho mindinho de Deus, que se tiver uma unha encravada, Ele vai sofrer. Ele vai tratar, Ele vai cuidar. Por quê? Porque você faz parte do corpo de Cristo. Né? Cristo como herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1:2, olha aí Hebreus de novo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Cristo como juiz do mundo, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui é interessante que o autor Lucas vai dizer que Deus selou, né, deu o seu selo do ofício de juiz a Cristo por meio da sua ressurreição. Aí está dito que Deus determinou um dia que julgará com justiça o mundo. Ah, mas tem tanta coisa errada, nesse mundo a gente vê tanta coisa errada. É verdade. O mundo jaz no maligno, mas Deus determinou um dia que trará justiça a este mundo. Eu acho isso ótimo, porque como eu trabalho na área da justiça, eu já vi muita injustiça ser feita. Eu já vi pessoas homicidas serem perdoados em tribunal do júri. Estudei, suei para convencer aquele povo, e o povo estava nem aí. Eu me lembro de um, não foi aqui em Araioses, mas foi em outra comarca,
que era uma terra de muito pistoleiro aqui no Maranhão, né? Lá era conhecido como Lago da Bala. Sabe onde é? Lago da Bala. Lá era uma terra perigosa, né? E numa das cidadezinhas próximas, eu fui fazer o júri lá, em que o acusado, que era um pistoleiro da região, se encontrou num bar com outro pistoleiro. E eles tiveram um desentendimento, está lá no processo, tiveram um desentendimento, e um pistoleiro pegou no revólver, o outro pegou e disse: puxa, se tu é homem. E o cara deu aquela travada, porque era bala com bala. Ele disse assim: rapaz, em ti eu não atiro não, mas vou atirar nesse cabo aqui. Aí pegou o revólver e atirou num sujeito que estava sentado do lado, não tinha nada a ver com a história. Estava sentado no bar, bebendo, não tinha nada a ver com a discussão deles dois. O cara puxou a arma, atirou e matou. Coitado, sentado, caiu morto. Esse homem foi para um júri popular. Você acredita que esse homem foi absolvido? E eu fiquei revoltado. Eu era menino novo, achava que aquilo não poderia acontecer, como de fato eu acho que não poderia acontecer. Não sei o que foi que aconteceu. Uns dizem que o júri estava com medo do pistoleiro, que parece que a família do pistoleiro tinha feito uma visita na casa dos jurados. Coisas do interior, né? E na hora de decidir, eles decidiram por absolver o pistoleiro. Desse jeito. E eu vi aquilo e eu disse: meu Deus, não tem justiça nesse mundo. Que justiça é essa? Que sistema é esse? Que ainda que eu recorresse como recorri, a nossa Constituição diz que a decisão do Tribunal do Júri é soberana. A menos que haja um erro de procedimento, a escolha da tese da acusação ou da defesa é válida. O juiz não interfere nisso, a menos que tenha sido julgado contrário à prova dos autos. E aí eles muitas vezes dizem que não é. Resultado, esse homem, esse pistoleiro, aqui na terra, nunca foi punido. Pelo menos no tempo que eu estive lá, nunca foi punido. Mas a Bíblia diz que Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Por isso, não desespere quando você sofrer uma injustiça irreparável desse lado de cada eternidade. Deus apenas está aguardando o dia para que no dia apropriado o Senhor Jesus se assente no tribunal e faça finalmente justiça. Você pode imaginar que, como para alguns casos que eu já vi, a morte é pouco, né? A pessoa faz um mal tão grande que você diz assim: pai, acaba só morrer, é pouco. Ele tinha que sofrer. Eu sei que você é mais ou menos como eu, você talvez já tenha identificado alguns casos que você diz assim: rapaz, a morte é um alívio para esse cara. Ele tinha que sofrer bem muito. Eu às vezes, irmão, eu sou ruim, às vezes eu penso isso, que tinha que passar pelo menos pelo que ele fez os outros passar, ele deveria passar também. Não tem problema. A minha justiça torta será devidamente corrigida no dia do juízo. No dia do juízo, aqueles que merecem a justiça plena de Deus receberão. Às vezes a minha concepção é errada de justiça. Pode ser que a minha justiça esteja misturada com um sentimento. Mas Deus julga retamente. E naquele dia Ele dará a cada um segundo as suas obras. Porque Deus não apenas vê o ato, mas Deus sonda o coração. Ele sabe inclusive qual era a intenção daquele que praticou uma injustiça. O texto continua dizendo que Cristo tem um povo seu, específico. Isaías 53:10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado,
verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Cristo, diante da cruz, ele sabia que o seu sacrifício não era em vão. É algum consolo. Se você passa por uma tribulação, por uma provação muito grande, mas sabe que tem um objetivo maior te esperando quando passar aquela tribulação, você no meio da tribulação tem conforto. Quantas vezes a gente não se priva de algumas coisas, objetivando ganhar uma coisa melhor no futuro? Eu, por exemplo, hoje sou promotor de justiça, mas eu não fui convidado para ser promotor de justiça. Eu tive que estudar, eu tive que sentar num banco duro, eu tive que ler, eu tive que escrever, tive que desenhar, tive que desemburrar, tive que me inscrever, paguei a inscrição, me submeti a vários concursos até ser aprovado. Enquanto eu estava fazendo isso, eu não estava passeando, eu não estava brincando, eu não estava indo para shopping, eu não estava indo namorar, né? Eu estava me privando de algumas coisas em busca de um objetivo maior. Eu alcancei. Posso olhar para trás e dizer, que bom que eu passei pelas noites mal dormidas, pelos livros, pela a dor nas costas de estar sentado muito tempo, o cansaço físico e mental, porque agora eu estou desfrutando do meu esforço. Jesus, na eternidade, recebeu do Pai a promessa: você vai passar por tudo isso, mas não se preocupe, você terá milhões e milhões de pessoas que lhe aceitarão, lhe receberão como Senhor da sua vida. E quando Jesus estava passando por tudo aquilo, ele sabia que o seu sacrifício não era em vão. João 17,6, Jesus fala: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Romanos 8,30, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Só isso aí já dá uma pregação inteira, né? Nós passamos um retiro aqui no fim do ano passado, foi um retiro de jovens inteiro falando só sobre Romanos 8,30. Deus predestinou a alguns e a estes no tempo devido os chamou. A estes que chamou, ele os justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. Só para você ter uma ideia, o uso do verbo glorificar está no passado. Mas nenhum de nós aqui, que fomos chamados, que fomos justificados quando cremos, nenhum de nós aqui ainda foi glorificado. Mas para Deus, aquilo que lá na predestinação, na eternidade, aconteceu é tão certo que Ele sabe que o resultado final, a glorificação, pertence ao passado também. É absolutamente certo que todos aqueles que Ele predestinou, Ele os chamaria, Ele os justificaria e Ele os glorificará um dia quando chegarem no céu. Mas do ponto de vista de Deus, Ele disse: isso já aconteceu. É favas contadas, não há mais o que falar. E aqui é aquele momento em que a gente, crente histórico, rasga um glória a Deus, porque você vê que isso não depende de você, mas depende daquele que prometeu, e o que prometeu é fiel. Não depende de nós. A nossa parte no trato é: arrependa-se e creia. Eu arrependi, eu criei, agora eu desfruto da fidelidade de Deus, que um dia me glorificará. Não sei como é isso, irmão, mas eu garanto a vocês, se você chegar lá, vocês vão saber. Seremos glorificados, porque o Deus que prometeu, esse é fiel para cumprir.
Acabou. Hoje acabou porque o segundo capítulo aí, ou o segundo parágrafo, é extenso, né? Muito extenso. E este tópico sobre Jesus Cristo na confissão é um dos mais longos da própria confissão. São 10 parágrafos. Então, pode se preparar aí por alguns meses, né? Os queridos que estão nos visitando, se quiserem continuar esse estudo, o nosso site da igreja, toda sexta-feira transmite ao vivo esse estudo. Então, se vocês, porventura, forem voltar para Teresina, se quiserem ficar, são muito bem-vindos, mas se voltarem, já podem também acompanhar o restante do nosso estudo. Bem? Então, hoje nós vamos ficar por aqui a respeito da pessoa maravilhosa do nosso Salvador. Lembrando aos queridos irmãos que no próximo sábado nós estaremos viajando para Cocal dos Alves. A igreja estará viajando para Cocal dos Alves. Estaremos fechados aqui no sábado à noite, porque lá vai ser o aniversário da nossa congregação. Então, quem quiser ir, Mãe Ionete já disse que vai, eu estou sabendo, né? Me dê o nome, mande seu nomezinho para mim, para que a gente possa distribuir você nos carros que vão. Quem não tiver carro, nós estamos contando com os irmãos que têm para nos ajudar nesse traslado de pessoas de lá para cá. A estrada está boa, né? Foi asfaltado, taparam os buracos, a maior parte está bom de rodar, não tem buraco grande não. Então, se você quiser ir, pastor, eu quero colocar o meu carro aí à disposição, tenho 2 vagas, 3 vagas, seu carro é muito bem-vindo, tá certo? E domingo agora nós temos ceia do Senhor, domingo pela manhã e domingo à noite, ceia do Senhor. Lembrando que os cultos agora já são diferentes, né? O culto da manhã é um assunto e o culto da noite é outro assunto. Então, quem vem de manhã também pode vir à noite sem problema nenhum. Não precisa mais marcar com antecedência o lugar. Como agora o governo do estado não renovou, pelo menos até hoje eu não sei de renovação, não renovou limitação, não colocou limitação de assentos, senão o espaçamento original de 1 metro, 1,5 metro de distância, né? Então, nós não estamos fazendo limitação na igreja. Se você vier, apenas a gente pede que use máscara. Não estou usando aqui porque eu estou distante de vocês, mas a máscara está aqui para, assim que sair, colocar. E manter a distância social, nada de abraços, nada de compartilhar coisas, porque ainda estamos no meio de uma pandemia. Se Deus quiser, vai passar e nós estaremos de volta aos nossos comportamentos gregários de sempre, né? Então vamos nos despedir, queridos, em nome de Jesus. Se você puder ficar em pé, nós vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque nós podemos contemplar as maravilhas da Tua lei. Podemos olhar para aquilo que o Senhor revela na Escritura a respeito de Jesus Cristo, Ele que é a razão de tudo que fazemos aqui. Senhor, nada serviria se Jesus Cristo não tivesse vindo para morrer a nossa morte e nós pudéssemos ter a sua vida. Não adiantaria esse ajuntamento, os nossos hinos não fariam sentido, a nossa devoção também não, mas porque Ele está vivo, nós temos a confiança de que o amanhã contigo é certo. Por isso louvamos o Teu nome, agradecemos porque na eternidade o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, demonstraram graça e amor por essa raça caída em Adão. Resolveste, Senhor, salvar-nos e por isso nós somos agradecidos. Despede o Teu povo debaixo da Tua paz, da Tua graça e da Tua misericórdia. Que possamos andar sempre trazendo glória ao nome de Jesus e que em tudo que fizermos, Ele receba a glória devida ao Seu nome. Te louvamos por tudo, no nome de Jesus, o nosso Salvador eterno. Amém e amém. Bem, graças a Deus, uma boa noite, queridos, Deus abençoe, meus amados, a paz de Jesus, aguarda um pouquinho para eu chegar aí, não fujam.